Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas aqui é a nossa segunda videoaula. Videoaula que vai ser um pouquinho mais extensa, porque aqui vamos tratar um pouco sobre gráfico de função, plano cartesiano, análise da função no gráfico, um pouquinho de função injetora, bijetora, sobrejetora, encerrando com estudo do domínio de uma função. Claro que vai ser algo bem breve, tá certo? Tem um material mais detalhado para vocês e também, se possível, eu vou colocar depois um material resolvendo questões. Bom, para começar aí, coordenadas cartesianas. Pronto, esse nome cartesianas vem de René Descartes, tá certo? Não foi ele que criou o plano cartesiano, mas ele quem formalizou da melhor maneira para apresentar como é feito hoje. Dessa forma aí, ó. Isso aqui é um plano cartesiano e aí nós temos a localização de alguns pontos. Esses pontos são chamados de pares ordenados. Por exemplo, aqui, ó, o ponto 2 com o 5. 2 com 5. Isso aqui, ó, esse ponto D aqui em cima, ele vai ser o quê? É o par ordenado 2, 5. 2 do x, 5 do y. Por que o nome par ordenado? Ordenado porque a ordem é extremamente importante. Por exemplo, se fosse o ponto 2, 5 é esse aqui. Se fosse 5, 2, ou seja, alterando a ordem, o ponto já seria em outro local. Seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 do x e 2 do y. O ponto seria em outro local, seria mais ou menos aqui. Não vou conseguir fazer com precisão, mas seria mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Ou seja, bem diferente do ponto 2, 5. Assim acontece com os pontos também de coordenadas negativas do x, negativas do y, positivas do x, positivas do y. E assim por diante. Ok? Então, isso aí é o plano cartesiano. É uma combinação de pontos que envolve o eixo x e o eixo y. É importante verificarem que essa combinaçãozinha, esse ponto aqui, essa localização, é quem vai determinar que ponto é o ponto do plano cartesiano, o par ordenado. Ele vai determinar os pontos do plano cartesiano. Lembrando que esses pontos também podem estar em cima do eixo x ou em cima do eixo y. Basta que algumas de suas ordenadas seja igual a zero. Por exemplo, o ponto do 1, 0 seria em cima do eixo x. O ponto 2, 0, 2 seria em cima do eixo y. E assim por diante. Avançando aqui, nesse plano cartesiano, nós temos aí a localização de quem? Dos pontos A, 0, 2, o ponto B, que é 0, menos 3, o ponto D, 2, 5, o ponto G, menos 3, 4, o ponto G é esse aqui, ó, menos 3 com 4, e o ponto I, que é o ponto menos 2 com menos 3. Bom, dois pares ordenados. Agora vamos ver aqui algumas pequenas propriedades com relação a pares ordenados. Dois pares ordenados de números reais são iguais se somente se suas abscissas são iguais e suas ordenadas são iguais. O que vem a ser a abscissa? A abscissa é a sua localização em relação ao eixo x. A ordenada é a sua localização em relação ao eixo y. Então aqui, ó, neste caso aqui, analisando aqui, ó, se eu tenho que o par ordenado A8 é exatamente igual ao par ordenado 7y, isso quer dizer o quê? Que o primeiro, o A, que é a abscissa, vai ser igual a essa abscissa. A igual a 7, mesma coisa o y. O y vai ser exatamente igual a 8. Ok? Vamos avançando aqui um pouquinho. Um par ordenado, ele tem um plano cartesiano, ele tem essa organização aqui. Os pontos localizados nessa região, eu digo que estão no primeiro quadrante. Os pontos localizados nessa região estão no segundo quadrante.
aqui no terceiro quadrante e aqui no quarto quadrante, ok? Bom, os pontos no primeiro quadrante significa que a sua abscissa é um valor positivo e a sua ordenada também é um valor positivo. No segundo quadrante, a sua abscissa é um valor negativo e a sua ordenada é um valor positivo. No terceiro quadrante, nós temos abscissa e ordenada valores negativos. E no quarto quadrante, a abscissa é positivo e a ordenada é negativa. Tá ok? Avançando aqui. Essa daqui é a representação de uma função. Porque é o seguinte, a gente viu função na aula passada como sendo o quê? Uma relação entre dois conjuntos com algumas condições. Por exemplo, aqui, olha só. O 2 com o menos 6, menos 1 com menos 3, 0 com 0, 1 com 3, 2 com 6. Isso aqui representa uma função na forma de conjuntos. Esta aqui é a mesma representação, só que agora num plano cartesiano. O que é que muda aqui? Percebam que cada relação dessa aqui, ó, menos 2 com 6, é a mesma coisa que um par ordenado. Menos 2 com menos 6. Esse pontinho aqui, ele está representando essa ligação aqui, essa flecha aqui. Tá certo? E aí vamos começar a se habituar com esse formato de representação de função, porque vai ser o mais utilizado. Esse aí por conjuntos é utilizado? É, mas com menor frequência e com menor aplicabilidade. Mas ele é mais didático para explicar a definição de função. Agora vamos avançar para uma representação em um plano cartesiano. Avançando aqui, nós temos o quê? Como é que seria? Talvez aí vocês estejam se perguntando, no caso de uma função, por que não passou a reta? Bom, pessoal, para passar a reta depende do domínio. Se o domínio da minha função, por exemplo aqui, ó, nesse aqui do meio, for os valores inteiros, então a minha função vão ser pontos salteados do plano cartesiano. Agora, se o meu domínio, por exemplo, for o intervalo de menos 4 a 4, ele vai ter uma continuidade do menos 4 a 4. Então, eu posso ligar aqui do menos 4 até o 4. Lembrando que o domínio são valores do eixo x e o contradomínio são valores do eixo y. Para poder relembrar, né, daquela funçãozinha lá do representação de conjuntos. Bom, então se o meu domínio são alguns pontos, a minha função vai ser representada no plano cartesiano com alguns pontos. Agora, se o meu domínio é uma continuidade do intervalo de menos 4 a 4, aí eu vou ter aqui, ó, esse segmento de reta ligando aí do domínio menos 4 até o domínio igual a 4. Claro que esse formato de gráfico ele pode alterar. Vamos ver isso mais adiante. E quando o domínio da função é qualquer valor real, então isso aqui vai ser representado por uma reta infinita, porque ela vai estar representando o domínio de qualquer valor real. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é a relação que tem de gráfico com função. Porque na última aula a definição de função foi só em conjuntos. E o que é que tem a ver isso com gráfico? E aí é o que eu estou mostrando a vocês. Bom, vamos fazer agora a análise de alguns gráficos. Será que todo gráfico é uma função? Será que todo gráfico é uma função ou não? Como é que eu vou diferenciar se uma representação gráfica é uma função ou não? Nesse caso aqui, ó, pessoal, para entender, você olhou o gráfico, apenas olhando para o gráfico, como é que eu vou saber se esse gráfico está representando uma função ou não? Da seguinte maneira, olha só, se eu passar retas perpendiculares ao eixo x, olha só aqui, ó, retas perpendiculares ao eixo x. Se em qualquer momento tocar no máximo uma vez no gráfico, então eu digo que isso aí é uma função. Se tocar mais de uma vez, não é uma função. Por que, Frank? Vou explicar agora. Olha só,
Quando toca só uma vez, estou dizendo o quê? Que o valor do meu domínio só vai ter uma imagem. Lembram que é uma condição para ser função, cada valor do domínio só pode ter uma imagem. Claro, a imagem pode ter mais de um domínio, mas o domínio só pode ter uma imagem. Como o x é o domínio, cada valor aqui só pode ter uma imagem. Nesse caso aqui, ó, que eu falei que não é função, realmente não é, se eu pegar esse ponto aqui do domínio, nem sei que ponto é esse, mas com certeza esse ponto vai ter o quê? Duas imagens, tá certo? Por isso que não é uma função. É como se fosse aquele formato de conjuntos com um valor do domínio ligado a 2 do contradomínio. Por isso que nesse caso não é função. O mesmo acontece aqui. Esse valorzinho aqui escolhido aleatoriamente, ele vai ter duas imagens. Basta que tenha um valor com duas imagens para que eu garanta que essa representação não é uma função. Então, para olhar para o gráfico e verificar se é função ou não, é só imaginar retas perpendiculares a x. Se tocar em apenas um ponto, é função. Tocou em mais de um, não é função. Combinado? Avançando, vemos aqui o seguinte. Numa função, como é que eu determino o domínio e a imagem dessa função? Olha só aqui, ó, comigo. O domínio vai ser o quê? Vai ser o reflexo no eixo x. Vejam que essa função aqui, o reflexo no eixo x vai ser o quê? Vai ser o intervalo numérico de menos 2 a 1. Então, isso aqui vai ser o domínio da minha função. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Bom, e quem é que vai ser a imagem? A imagem é o reflexo no eixo y. No caso aqui vai ser o quê? De 0 a 4. Isso aí vai ser o quê? A imagem da função. Bom, nesse caso aqui, quem é que vai ser o domínio? O domínio é praticamente todos os reais. Só não são todos os reais por quê? Presta atenção aqui, ó, no zero. O zero não tem imagem. Vejam que aqui eu tenho bolinha aberta e aqui bolinha aberta. Então, o domínio vai ser o quê? Qualquer valor real, com exceção do zero. Bom, e quem é que vai ser a minha imagem? A minha imagem, pessoal, vai ser o quê? Ó? Maior do que menos 1 e menor do que 2. E vai ser o outro intervalo que vai ser, ó, maior do que menos 2 e menor do que 0. Então, a minha imagem vai ser essa região aí, que é o que está refletindo no eixo y. Dando continuidade, temos aqui, ó, analisando ainda um gráfico, como é que eu percebo a região do gráfico, que é crescente ou decrescente. Nesse gráfico aqui, escolhido propositalmente, temos uma região que é decrescente e crescente. Vale salientar que isso aí é uma função. Por que é uma função? Qualquer reta perpendicular que eu passe aqui, só vou tocar no máximo em um ponto. Certo? Bom, analisando aqui se é crescente ou decrescente, eu analiso sempre o gráfico de onde? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Se estiver descendo, é decrescente. Se estiver subindo, é crescente. E um ponto que vamos ver ainda com mais detalhes, mais na frente, é o ponto de mínimo. Esse aqui seria o mínimo desse gráfico. Tá certo? Tem gráfico que não tem ponto de mínimo. Avançando aqui. Temos aqui, ó, duas questõezinhas bem simples. Só para não passar em branco, tá certo? Vamos analisar aqui essas duas questões. Por exemplo, aqui, olha só, a função y igual a f de x é crescente para os intervalos de 1 a 3 e decrescente de 3 a 4. E é constante para x maior ou igual a 4. O gráfico que mais adequadamente representa a função bom, ela tem que ser crescente de 1 a 3. Aqui eu tenho de 1 a 3 decrescente, já não é. De 1 a 3 decrescente, já não é. De 1 a 3 é crescente. De 3 a 4 é decrescente, perfeito. Mas depois de 4 ela não é constante. Lembrando que constante é quando ela não varia. Nem está subindo, nem está descendo. Por isso que a resposta aqui é letra E.
Bom, agora analisando aqui esse segundo gráfico, temos o que aqui? Temos que essa função é decrescente em que região? Ela vai ser decrescente no intervalo aqui, ó, de menos 3 até o zero e no intervalo de 5 a 6. São os dois intervalos que ela é decrescente. E agora vamos falar um pouquinho de alguns tipos de função. Função injetora, sobrejetora e bijetora. Vou representar aqui em forma de conjuntos, depois a gente vê um pouquinho em relação ao gráfico. Função injetora. Função injetora é quando eu tenho elementos diferentes do domínio, cada elemento diferente vai ter imagem diferente, tá certo? Nesse caso aqui eu não posso ter uma imagem só para dois elementos, tá certo? A definição de função injetora é essa. Eu não posso ter uma imagem só para dois elementos do domínio. Por isso que essa função ela é injetora. Uma outra forma de informar isso aí, de demonstrar isso aí, é dizendo que se eu tiver duas imagens iguais, consequentemente, o domínio também vai ser igual, tá certo? Função sobrejetora. Na função sobrejetora, o que é que eu vou encontrar aqui? A minha imagem, tá certo? Meu conjunto imagem vai ser exatamente igual ao contradomínio, ou seja, não existe elemento aqui sobrando, como pode acontecer lá na função injetora. E a bijetora é quando ela atende às duas condições. É quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Percebam que cada elemento aqui vai ter a sua imagem e eu não tenho nenhum elemento aqui sobrando. Ou seja, o domínio, a imagem é exatamente igual ao contradomínio, conjunto de imagem, e cada elemento do domínio vai ter a sua imagem diferente. E aí eu digo que é uma função bijetora. Vamos ver mais na frente qual é a aplicação para isso. Aqui são alguns exemplos. No caso aqui é uma função injetora, função sobrejetora, função não é sobrejetora, mas ela não é injetora e não é sobrejetora. Essa aqui, ela não é injetora, mas é sobrejetora, porque não sobra ninguém. Percebam, pessoal, que pode existir função que não é injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. É o caso dessa função aqui, ó. Ela não atende a nenhuma das três condições de função, tá certo? Mas é uma função. E essa aqui é a função bijetora, tá certo? E para finalizar, vamos ver um pouquinho aqui sobre domínio de uma função. Pessoal, é importante entender o que é que vem a ser o domínio da função. O que é o domínio da função? São os possíveis valores que eu posso atribuir a x. E isso vai acontecer. Eu tenho necessidade, às vezes, de perceber quais são os possíveis valores que eu posso atribuir a x. Por exemplo, aqui, na verdade, eu tenho que mostrar aqui quais são as restrições para o x. Nessa primeira função aqui, percebam que o x ele não pode ser 5 sobre 2. Por quê? Porque se eu colocar aqui no lugar do x 5 sobre 2, eu vou ter aqui 5 menos 5 e o resultado vai ser 0. Ou seja, o meu denominador não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. Por isso que nesse caso eu digo que o meu domínio vai ser qualquer valor real, com exceção de 5 sobre 2. O domínio da função vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de 5 sobre 2. Uma outra função aqui, uma outra condição é o quê? Quando eu tenho o valor de x, a variável, dentro de uma raiz em que o índice é par, vale salientar que aqui o índice é 2, tá certo? Nesse caso aqui eu digo que qualquer valor aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. Então a minha condição é o quê? Que o 2x menos 6 tenha que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 3. Vamos testar aqui? Digamos que fosse 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 6 é menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não existe nos reais. Tá certo? E avançando, nesse caso eu vou ter o quê? Que o domínio da minha função é
ficou um pouquinho errado aqui, depois vou consertar. Vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês e qualquer coisa podem perguntar lá na plataforma que estaremos prontos para